Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Eu estou de volta para gravar com vocês mais um vídeo, né? Na realidade, hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma experiência e de um sonho que o meu filho mais velho teve já há alguns anos. O meu filho mais velho teve essa experiência por volta, ele tinha mais ou menos 9 anos de idade. E eu só fiquei sabendo disso agora nesse mês de setembro de 2022. Ele não tinha me contado isso até então, até porque ele havia esquecido até do sonho, né? E com uma situação que aconteceu nesta semana agora de setembro, ele relembrou, né, deste sonho. E eu acho que ele é muito relevante para aquilo que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, e eu vou gravar e colocar no canal. Inclusive eu falei para ele gravar, né? Mas ele não quis gravar não, ele disse que ele tem vergonha, que ele não consegue gravar vídeos, e diferente do meu filho mais novo, né? Que quando teve o sonho ele gravou aqui comigo, o mais velho não quis gravar não, falou para mim, não mãe, eu não vou conseguir não, eu vou travar. E então eu resolvi contar essa experiência dele, porque eu achei ela assim extremamente forte, e dividir com vocês, com os meus irmãos, porque eu acho que isso também traz alegria aos nossos corações, em demonstrar para nós o quanto a vinda do nosso Senhor Jesus para o harpazo, para tirar a noiva desta terra, está próximo. Então, por isso eu desejei contar para vocês, tá bom? Eu vou começar. Ele tinha por volta de 9 anos, quando ele teve... Primeiro eu vou contar a experiência, e depois o sonho que ele teve por algumas vezes, não foi só por uma vez, mas ele teve por algumas vezes nesse mesmo período, quando ele tinha 9 anos. Isso já fazem 18 anos, gente, para vocês verem, 18 anos. Não foi à toa que ele relembrou deste sonho, num episódio que eu vou relatar também para vocês, tá bom? Então, ele me falou que por volta dos 9 anos de idade, eu fazia parte de um outro ministério, né? E o primeiro ministério no qual eu me converti, fiquei lá por 24 anos, eu ainda fazia parte desse ministério, né? E ele fazia parte da escolinha infantil, né? Do ministério infantil dessa igreja, porque ele nasceu dentro da igreja, eu me casei dentro dessa igreja, e ele nasceu, e ele cresceu dentro, né, do ministério infantil, dessa escolinha infantil dentro deste ministério. E ele frequentava a escolinha, e quando ele estava com mais ou menos 9 anos, a idade dele já não permitia mais que ele estivesse participando da escolinha, porque era para crianças menores do que ele estava, né? E ele foi convidado a ficar no salão para assistir o culto normalmente. E ele ficou muito triste, né? Ele não chegou a me relatar isso, eu sabia que ele estava aborrecido na época, mas ele não me relatou nada. Que ele ficou muito triste, porque ele cresceu dentro do Ministério Infantil. Essa era a vida dele, onde ele brincava com os coleguinhas, ouvia a palavra, fazia tudo no sentido de aprender as coisas de Deus ali dentro, né? E ele não podia mais frequentar, então ele estava muito triste, muito aborrecido. E um dia, sentado no salão da igreja, né, participando de um culto, que esse culto era um culto de ministração de louvor e adoração a Deus, e ele me disse que ele teve essa experiência também por mais de uma vez, né? Que ele estava lá sentado muito aborrecido, e que normalmente neste ministério do qual eu fazia parte, quando nós íamos louvar, era no momento do louvor, eles tinham o costume de apagar as luzes, deixar só um pouquinho de luz acesa, então ficava não escuridão, né? Ficava mais escuro do que o normal, né? Eles diminuíam as luzes e ficava mais escuro do que o normal. E a gente louvava, buscava a Deus, tal, nessa claridade diminuída. E ele disse que ele estava sentado um dia e começou o louvor, né, a adoração, e ele observando, ele disse que começou a ver, vindo da rampa da rua, que é a rampa que sobe para dentro do salão da igreja, ele começou a ver uma nuvem entrando, uma nuvem que ela vinha assim, rapidamente subindo pela rampa, né, e entrando no salão e se espalhando pelo salão, entrava pelos corredores, na direção do altar da igreja, entrava por baixo dos bancos, e esta nuvem ia tomando conta do ambiente. E esta nuvem, ele me disse que ela tinha uma certa claridade, era como se ela iluminasse o lugar, esta nuvem, né? Tinha uma certa luz. E aquilo para ele foi uma coisa assim, uma experiência que ele achou assim emocionante, ele achou lindo aquilo. Então, todas as vezes que tinha, né, o culto de louvor e adoração,
que ia acontecer, eles deixarem a luz meia luz, né? E para que a gente começasse o louvor, ele já pensava, vou voltar para o salão porque eu vou ver aquilo de novo. E ele falou que isso aconteceu por algumas vezes mesmo, que ele via essa nuvem subindo a rampa quando começava a adoração e o louvor e entrava por dentro da igreja, gente. Eu fiquei assim, quando ele me contou, assim, maravilhada. Isso foi agora, né? No meio do mês de setembro, né? Que ele me contou. E aí, eu estava pensando nisso que ele tinha me contado, porque eu vou contar para vocês a outra experiência do sonho, que também me chamou a atenção, e eu estava pensando em tudo isso, e de repente Deus me fez lembrar, né, da passagem bíblica, e eu fui para 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13 e 14. Eu vou ler para vocês verem, gente, que coisa maravilhosa. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir e para louvarem ao Senhor e render-lhes graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E quando eu li isso, foi o Senhor que me levou a ler esta passagem, porque Ele me fez lembrar, e eu fui para a Bíblia para poder procurar. Eu falei, meu Deus, o que o meu filho de 9 anos ouvia dentro daquele templo, daquele ministério, quando se louvava a Deus, era justamente o que se atraía para dentro daquele lugar, era a presença do próprio Deus, a nuvem de Deus. Ela entrava pela rampa da rua, entrava dentro do salão, tomava conta de todo o ambiente, e ela era uma nuvem que ele falou que tinha luz, ela iluminava, ela clareava o ambiente. E eu fiquei assim emocionada com aquilo e fui contar para ele, e eu achei assim tremenda essa experiência para uma criança de 9 anos que não conhecia nada disso, porque essa passagem, gente, não é conhecida de muitos crentes, hoje em dia mais velhos, quanto mais de uma criança de 9 anos. Ele não sabia de nada disso. E ele nem lembrava mais dessa experiência, são 18 anos, ele tinha 9 anos. E eu fiquei assim, emocionada com aquilo que Deus me mostrou. E agora eu vou contar para vocês o que ele também lembrou no mesmo dia. O que aconteceu para que ele viesse lembrar dessas experiências e desse sonho que eu vou contar para vocês? Nós estávamos no culto, no ministério do qual eu faço parte agora, um ministério novo, que Deus ele trouxe, digamos assim, do zero. Deus ele levantou para que buscássemos, né, um avivamento e uma pregação verdadeira da palavra, né, como eu já disse em outros vídeos, né, de que as virgens prudentes representam aqueles pastores, aqueles servos que têm pregado a palavra de Deus verdadeira. E as virgens loucas representam aqueles servos, pastores, que pregam a palavra de forma louca. Eu até já falei disso num outro vídeo, né? Mas só para dar um complemento. E este ministério, a gente está ali com o desejo, o intuito de se pregar a verdadeira palavra, né? E a gente estava num culto de pregação da palavra, de louvor, de adoração. E ele falou para mim assim que normalmente, quando ele tinha 9 anos, e o engraçado, gente, é que este ministério do qual eu estou fazendo parte agora, que Deus levantou agora há poucos meses, tem 3 meses e meio, de que Deus trouxe à existência esse ministério, fruto de oração e de busca e de desejo de se ter um local para se buscar a palavra de fato e de verdade, ela é no mesmo salão do ministério do qual eu fiz parte há 18 anos atrás. Para vocês verem que nada é por acaso, é o mesmo salão, E ele falou que quando ele era criança, que ele via aquelas experiências que eu contei para vocês agora da nuvem entrando, ele costumava sentar do lado esquerdo, né, da igreja. A igreja ela tem um corredor de bancos no meio e um corredor de bancos dos lados. Mas na época que a gente fazia parte, ela só existia o meio e 2 corredores de banco dos lados. E ele costumava sentar do lado esquerdo, né? Agora tem um corredor no meio também. Além dos laterais, tem mais um corredor de bancos no meio. Então fica dois corredores de descida. Mas na época que eu fiz parte no passado, não. Era só
2 corredores de banco e 3 de descidas, né? Tinha o meio e as 2 laterais. E ele costumava sentar do lado esquerdo, né? Quando ele ficava olhando, né? E ele falou para mim que ele estava sentado neste salão, neste culto de louvor agora, com 27 anos de idade, que é a idade que ele tem hoje, sentado do lado direito, e ele se levantou, porque o meu marido, o pai dele, estava sentado do outro lado, e ele foi lá para perto do pai dele. E quando ele se levantou, que ele foi para o outro lado, ele disse que deu um estalo na cabeça dele, e ele se lembrou, talvez por causa do mesmo ambiente, do mesmo salão, ele lembrou da experiência e lembrou do sonho que ele tinha neste mesmo período, que ele teve por algumas vezes. Neste sonho, esse menino só tinha 9 anos de idade, volto a dizer, e ele lembrou deste sonho neste dia, né? Neste sonho que ele teve por algumas vezes, o que ele sonhava? Ele sonhava que ele estava neste mesmo salão, só que o salão, ele era diferente daquilo que ele era naquela época, quando ele tinha somente 9 anos de idade, há 18 anos atrás. Que os bancos daquele salão, eles eram de madeira, e existia nas paredes uma proteção para não ter barulho, né? Que é um tipo de carpete que ficava nas paredes, né? Para que o ruído dos cultos não saiam para fora, era a exigência da lei ambiental para que o som não saísse para fora. Então, esta igreja, ela possui este carpete na parede, né? Um carpete meio marrom, e os bancos eram de madeira. Mas o sonho que ele teve, ele via dentro deste mesmo salão poltronas, como poltronas de cinema, de tecido azul, né? Um azul do claro para o royal, né? Um azul médio. E ele via as paredes sem o carpete, as paredes brancas, sem o carpete no sonho. E ele via um culto, né? Pessoas buscando a Deus, louvando a Deus. E neste culto que ele via pessoas no meio das pessoas que estavam sentadas buscando a Deus, louvando. Tinha bastante pessoas dentro do salão buscando. Ele via pessoas subindo, uma ou outra só no meio do povo, tá lá o povo todo sentado buscando. Ele via uma ou outra pessoa subindo, no meio do salão, subindo, sendo arrebatada. E ele também era arrebatado. Ele tinha 9 anos, gente, lembre-se disso. Ele nem entendia direito o que significava isso. Ele teve esse sonho por várias vezes. E o que chamou a atenção dele agora, né, nesta semana de setembro de 2022, quando ele se lembrou, estando também num culto de louvor e adoração, a palavra que estava sendo pregada era de salvação, e estando dentro do mesmo ambiente, ou seja, do mesmo salão, ele lembrou. E hoje, o salão da igreja do qual nós estamos fazendo parte, que é o mesmo salão, ele tem poltronas do estilo de cinema, de tecido azul, e as paredes são brancas, já não tem mais o carpete. Então, o salão que ele via, a forma que estava o salão que ele via quando ele tinha 9 anos, é da forma que está agora, neste dia que nós estamos vivendo. E aí eu falei para ele, meu Deus, isso é muito forte, você está querendo dizer para mim que você via o salão da igreja que nós estamos agora, da forma, né, que o salão é o mesmo, da forma que está quando nós estamos agora, depois de 18 anos. Isso quer dizer o quê? O que Deus está querendo nos dizer? Que esta é a época, que é dentro deste lugar, que nós estaríamos fazendo parte quando acontecesse o arrebatamento. Não significa exatamente que o arrebatamento vai acontecer no dia que nós estejamos lá dentro buscando. Pode até ser, não sei. Mas não significa que vai ser no dia que nós estaremos lá dentro buscando. Mas que estaríamos justamente neste lugar, no período em que fosse acontecer o arrebatamento. Eu achei assim, tremendo, muito forte, toda essa experiência que o meu filho teve quando ele só tinha 9 anos, e achei mais forte ainda ele lembrar agora, porque ele havia esquecido, e ele lembrou estando dentro do mesmo salão, e o salão estando justamente da forma que ele via no sonho que ele teve por algumas vezes, não foi só uma, e que ele nunca me contou, porque ele nem entendia o que ele estava vendo quando ele via a nuvem. Isso não foi o sonho, foi uma experiência real, e nem quando ele sonhava isso, arrebatamento, nem a nuvem entrando, ele só achava legal. Como uma criança, ele achava muito legal a nuvem entrando, e o sonho ele não entendia. Então ele nunca me contou. Mas eu tenho certeza que ele lembrou, porque chegou o momento dele contar. E Deus está nos dizendo que a vinda dele para buscar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, está extremamente próxima. É justamente nesse momento que estamos vivendo. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.